Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de podermos cultuar a Deus nesse nosso culto de oração e pregação da palavra. Como você bem sabe, nós nos reunimos às 19h30 em uma sala virtual de oração e agora nos colocamos para ouvir a exposição do texto sagrado. E nesta noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 41. Salmo atribuído a Davi, Salmo de número 41. Nesta encerramento desta nossa etapa, nas pregações, no livro dos Salmos, nesta noite, nós vamos ver e ouvir, ler e ouvir a exposição do Salmo de número 41. E assim nos diz a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite. Louvamos o teu nome pela tua graça, bondade, misericórdia para conosco e por esta oportunidade que nos dá, Senhor, de estarmos diante da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito fale conosco. Ó Deus, neste salmo, que a tua graça seja sobre nós, que nós, ó Deus, possamos não apenas olhar para as angústias, para o pecado, para o enfrentamento de inimigos e para a traição sofrida por amigos. É tudo isso que Davi, teu servo, relata neste salmo, Senhor. Que nós possamos não apenas nos identificar com isso, mas nos sermos identificados diante daquele que é maior que Davi, para quem este salmo aponta, Senhor. Pedimos isso, que o teu Espírito Santo nos dê essa graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, os salmos eles estão divididos, o livro dos salmos está dividido internamente em 5 livros. O primeiro livro, ele vai do salmo de número 1 até o salmo de número 41. Portanto, hoje nós encerramos a série de exposições dos salmos referentes ao primeiro desses livros de salmos. E o que me chamou a atenção ao ler e meditar neste salmo 41 foi a palavra usada logo no início, logo na abertura, no versículo de número 1, que registra, veja aí na sua Bíblia, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Vejam vocês que a palavra no idioma original, que foi traduzida na nova versão internacional, NVI, essa que eu estou usando, foi traduzida na forma como é feliz, em outras traduções aparece como bem-aventurado. Neste caso, o versículo 1 fica assim traduzido em outras traduções. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. O Senhor o livrará no dia da calamidade. Bem-aventurado é aquele que dá atenção ao desvalido.
no dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. É interessante que esta palavra ocorre em 7 ocasiões nesse primeiro livro dos Salmos. No Salmo 1 nós lemos: como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Já o Salmo de número 2, fazendo referência a Cristo, vejam vocês, lá nós lemos: adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes, bem-aventurados, todos os que nele se refugiam. O Salmo 32 registra o seguinte: como é feliz, bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. No Salmo 32, nós também lemos o seguinte: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Bem-aventurada é a nação que tem o Senhor como Deus. Já no Salmo 34 está registrado: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz, como bem-aventurado é o homem que nele se refugia. E no Salmo 40 nós lemos: como é feliz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir falsos deuses. E com isso nós aprendemos no primeiro livro dos Salmos, na abertura, no meio e no fim, que como é feliz ou bem-aventurado é quem tem fé em Deus. Como é feliz, bem-aventurado é quem, mesmo sofrendo angústias e enfrentando circunstâncias adversas, mantém a sua confiança e esperança em Deus. Bem-aventurado, feliz é quem tem as suas transgressões e pecados perdoados por Deus. Feliz, bem-aventurado é a pessoa que foi justificada por Deus. Bem-aventurado, feliz é quem rejeita o estilo de vida dos ímpios, daquelas pessoas que vivem como se Deus não existisse, como se um dia não tivessem de prestar contas das suas vidas a Deus. Como é feliz. Bem-aventurado é a pessoa que tem a sua satisfação em conhecer e obedecer à vontade, aos mandamentos e às ordenanças de Deus. Bem-aventuradas, felizes são as pessoas que têm o Senhor como Deus. Como são felizes. Bem-aventuradas são aqueles a quem Deus escolheu e os constituiu como seu povo. Bem-aventuradas, felizes são as pessoas que têm ao Senhor como único Deus e que rejeitam os ídolos que não são deuses. Como são felizes. Bem-aventuradas são as pessoas que vivem de forma santa diante do Senhor e justa perante a sociedade. Portanto, nós vemos que a felicidade é desfrutada pela pessoa que se refugia em Deus, que é perdoada dos seus pecados e transgressões e é justificada de tal modo que Deus não lhe atribui culpa. Bem-aventurada é a pessoa que busca viver conforme a santa, perfeita, boa, justa e agradável vontade de Deus. Por outro lado, no seu convívio em sociedade, feliz é a pessoa que não vive como os ímpios e se interessa pelos pobres. Bem-aventurada é a pessoa que entende que, mesmo sendo rico, Jesus se fez pobre para que, por meio dele, pudéssemos ser verdadeiramente ricos, de tal modo que o cristão nunca deve desprezar o pobre, e nem as causas que promovem a pobreza, seja ela de natureza monetária e ainda mais a pobreza espiritual. Pois nesse aspecto, todos nós somos pobres, até a pessoa mais rica em todo o mundo. Isso então deve nos levar a uma preocupação com os pobres, com os desvalidos, com os necessitados, com os oprimidos. E sejam essas pessoas pobres no corpo e na alma. Essa mensagem nos leva a nos preocupar, então, com todos os pobres. Então é curioso
como que o primeiro salmo do primeiro livro dos Salmos começa identificando que é bem-aventurada a pessoa que é bem-aventurada na sua relação com Deus, e este livro, o primeiro livro dos Salmos, se encerra mostrando como é bem-aventurada a pessoa que tem a postura correta em sociedade. Além disso, como este Salmo 41 é o fechamento desse primeiro livro dos Salmos, o último versículo, versículo 13, ele apresenta uma doxologia, ou seja, uma palavra de exaltação a Deus, quando ele registra, veja aí comigo na sua Bíblia, no versículo 13, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Que assim seja, que assim seja. E daí, entre a bem-aventurança desfrutada pelo crente íntegro e o louvor a Deus, o Salmo 41 apresenta um lamento de Davi. Por isso é que Davi deposita toda a sua confiança em Deus. E para isso, ele confessa a Deus o seu pecado, como nos mostra o versículo de número 4. Davi clama pela misericórdia de Deus. Nós vemos isso nos versículos 4 e também no versículo 10, de tal forma que os versículos 4 a 12 contêm duas orações de Davi e a sua descrição dos males que ele vinha enfrentando, que ele vinha sofrendo. Este Salmo 41, ele encerra não só o primeiro livro dos Salmos, ele encerra, por conta disso, também a série de salmos de lamentação, especialmente, que começa a partir do Salmo de número 38. Salmo nos quais Davi reconhece ser pecador e associa o seu pecado, o pecado que ele cometeu, à sua aflição pessoal e à enfermidade que ele estava sofrendo. A introdução deste Salmo 41, nos versículos 1 a 3, nos lembra a introdução do primeiro livro dos Salmos e então faz a ponte para a esperança de Davi em Deus, a despeito da sua grande aflição. Nesses versículos 1 a 3, Davi faz o contraste entre o modo como Deus age em seu favor e a malignidade dos seus inimigos que ele descreve em seguida neste salmo, como também a traição dos seus amigos. Nos versículos 1 a 3, nós lemos o seguinte, veja aí comigo na sua Bíblia. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Então vejam vocês que no final do Salmo de número 40, veja aí, o último versículo do Salmo 40, o versículo de número 17, Davi, ele diz o seguinte sobre si: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Davi reconhece, ele sabe que é pecador, mas ele também sabe que Deus ama pecadores arrependidos. Davi sabe que é pecador, mas também sabe que o seu coração está inclinado para a santidade e a piedade aprendidas na lei do Senhor. Ele mostra isso ao longo desse primeiro livro dos Salmos. Davi, ele se reconhece como pobre e necessitado e sabe que Deus não o tratará como seus amigos que lhe viraram as costas. Davi sabe que Deus não tem a intenção de destruí-lo, como fazem os seus inimigos, ainda que Deus tenha de corrigi-lo por causa do seu pecado. O Senhor estará ao lado dele, sempre fiel, mesmo que ele esteja no leito de enfermidade. E são esses aspectos que fazem Davi orar com expectativa nos versículos 4 a 12 deste Salmo 41. Ele tem esperanças de que Deus ouvirá o seu clamor e o livrará desta adversidade. Que o Senhor o protegerá, que o Senhor irá frustrar as expectativas dos seus inimigos e que o Senhor irá preservá-lo da amargura por causa da traição dos seus amigos. Davi confia que Deus não satisfará o desejo de morte que se manifesta nas palavras dos seus inimigos que ficam à espreita como urubus esperando a morte do animal para devorá-lo. Inimigos que dizem quando ele vai morrer. Davi, ele confia que o Senhor o assistirá no leito de enfermidade e restaurará a sua saúde. Davi,
ele espera viver dias felizes na terra dada por Deus ao seu povo. E é com essa confiança que ele ora. E ele encerra a sua oração com ação de graças, assim como nos outros salmos dessa série, dizendo, então, no versículo 13, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Davi, com isso, exalta a fidelidade de Deus para com o seu povo e para com ele no reinado de Israel. Bom, dito isso, vamos olhar para as duas orações feitas por Davi neste salmo e para a descrição da sua aflição. E desse modo nós veremos que na primeira oração, nos versículos 4 a 9, Davi reconhece o seu pecado e ele descreve as ações dos seus inimigos e também dos seus amigos. Na segunda oração, nos versículos 10 a 12, Davi expressa a sua confiança de ser curado e sair vitorioso sobre os seus inimigos. De tal modo que nós veremos nesta noite que a misericórdia do Senhor é o fundamento para as nossas orações por perdão, cura e livramento. A misericórdia do Senhor é o fundamento para as nossas orações por perdão, cura e livramento. E começaremos vendo isso na primeira oração de Davi, que é uma oração por perdão e por livramento. Vejam comigo aí os versículos 4 a 9. Percebam que Davi começa a sua oração dizendo, no versículo 4, o seguinte: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Davi, ele ora contando com a misericórdia de Deus. Ele não começa esta oração defendendo a sua integridade de forma nenhuma. E ele não faz isso porque ele sabe bem quem ele é, ainda que tenha o seu coração, a sua intenção mais profunda inclinada para Deus e para cumprir a vontade do Senhor. Ainda que tenha feito alguma coisa contra alguém, Davi, ele sabe que todo pecado é uma transgressão contra a vontade do Senhor. Como ele registra no Salmo 51, ouça, ele diz lá: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi, ele conta com a misericórdia de Deus, porque ele reconhece as suas transgressões, a sua culpa e o seu pecado, e que a sua ofensa, acima de tudo, foi cometida contra este Deus, de tal modo que havia plena justiça na sentença e na condenação de Deus contra ele. Por isso, ele entende que os seus sofrimentos, que as suas angústias e aflições fazem parte da disciplina do Senhor, não para destruí-lo, mas para aperfeiçoá-lo na fé. A despeito do seu pecado e da doença que padecia por causa disso, nós vemos que Davi se queixa do oportunismo dos seus inimigos e da falsidade dos seus amigos, nesse Salmo 41. Davi descreve em estrofes paralelas primeiro as intenções malignas dos seus inimigos e depois a falsidade dos seus amigos. E eu quero convidar você a enxergar isso comigo, primeiro vendo como agiam os inimigos de Davi. E aí eu peço que você veja aí comigo os versículos 5, 7 e 8. Veja aí, os versículos 5, 7 e 8, que dizem assim: os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Versículo 7 agora. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Essas eram as palavras dos inimigos de Davi. Os inimigos de Davi torciam então pela morte dele. Uma outra tradução para o versículo 5 registra que os inimigos de Davi pensavam: quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Quando é que o nome de Davi será apagado da história? Uma vez que Davi era rei em Israel,
Os inimigos viam na doença aparentemente terminal dele a oportunidade para lhe tomar o trono. Esses inimigos queriam pôr fim à dinastia de Davi, e era por isso que eles não só eram inimigos e opositores a Davi, como também eram inimigos e opositores a Deus. E eu digo isso porque foi Deus quem tinha garantido a Davi que a sua descendência nunca seria definitivamente afastada do trono de Israel. Conforme registra o segundo livro de Samuel, no capítulo 7, o profeta Natã foi enviado a Davi para lhe dizer o que Deus pretendia fazer em relação a ele e ao futuro dele como rei de Israel. Diz lá no 2 Samuel, capítulo 7. Agora, pois, diga a meu servo Davi, Deus enviando Natã para falar com Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus tinha o plano de estabelecer para sempre o nome de Davi no reino de Israel. O Senhor garantiu que nunca retiraria seu amor de sobre a descendência de Davi, e mais especificamente, de sobre um dos seus descendentes. E conforme mostra a revelação progressiva da vontade de Deus ao longo das Escrituras para o reino de Israel, esse descendente de Davi, que sempre gozou do amor de Deus e que nunca cometeu erro, nem pensou, nem agiu e nem falou de forma que Deus tivesse de puni-lo com castigos e açoites aplicados por homens. Esse descendente de Davi, que uma vez tendo ascendido ao trono, nunca foi deposto, esse descendente, cujo trono foi estabelecido para sempre, é Jesus, o Cristo, o Filho de Davi. Sim, você deve se lembrar que Jesus sofreu a punição, o castigo e os açoites aplicados por homens, isso é verdade. Porém, há verdades maiores por trás do julgamento e da condenação impostas a Jesus. Ele foi julgado e condenado injustamente. Na verdade, foi ele quem se submeteu a tal julgamento e condenação. E ele fez isso porque veio dar a sua vida em resgate por muitos. Ele fez isso porque assim estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Estava escrito que o Cristo haveria de sofrer estas coisas e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, entrando na sua glória. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Jesus sofreu essas coisas para que pecadores arrependidos pudessem ser redimidos depois de ouvir o Evangelho, ou seja, depois de ouvirem sobre quem Jesus foi, sobre quem ele é e sobre aquilo que ele veio fazer, a fim de que muitos pudessem ser salvos. Gente de
todos os lugares, de toda língua, tribo, povo e nação, espalhados por esta terra. Como ainda veremos até o fim desta pregação, há uma razão maior e uma possibilidade de identificação muito maior entre nós e Davi, que vai além das circunstâncias vividas por Davi e descritas neste salmo. E eu digo isso porque quem de nós nunca foi traído, não é mesmo? Quantos já foram vítimas de fofocas? Pior ainda, quando as calúnias foram espalhadas por gente que convivia conosco e com quem a gente nutria um bom relacionamento. E vejam que Davi podia discursar sobre isso de uma forma experiencial. Vejam comigo aí os versículos 6 e 9, que descrevem a traição daqueles que, pelo menos, se diziam amigos de Davi. Versículo 6. Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vá. Agora o versículo 9. Até o meu melhor amigo, em que eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, eu falo isso com muito cuidado e preocupação, porque eu sei que posso estar falando a pessoas muito feridas ao longo da história das suas vidas, naquilo que diz respeito a isso. Percebam que falsos amigos de Davi iam visitá-lo e quando saíam de lá se mostravam grandes fofoqueiros, espalhando calúnias a respeito dele. Davi foi traído por quem ele menos esperava. A imagem de alguém compartilhando com outra o seu pão descreve uma relação íntima, uma relação muito amigável entre essas pessoas. E foi alguém assim que traiu Davi, aquele a quem ele chama do seu melhor amigo. Alguém que devia saber coisas sobre Davi, coisas que ele nunca tinha compartilhado com nenhuma outra pessoa. Foi essa pessoa que se voltou contra ele. A pessoa em quem Davi confiava cegamente o traiu. Davi pensou nas confidências feitas a essa pessoa e disse: quantas e quantas vezes nós comemos juntos? Há muitos, eu sei disso, que também foram feridos desta mesma forma. Bom, eu disse que há pouco que há uma verdade maior e uma identificação maior que nós devemos ter com as palavras deste salmo. Eu não estou ignorando com isso as feridas que você pode, neste momento, estar sofrendo, ou aquelas que no passado tanto lhe fizeram mal. Mas eu digo que há mais com o que você precisa e deve se identificar nas palavras desse salmo. E eu digo isso porque, conforme registra o apóstolo João, na noite em que foi traído, estando reunido com seus discípulos para a última ceia de Páscoa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. E daí percebam que Jesus afirmou que a traição de Judas estava prevista nas Escrituras. Era uma ação que tinha sido determinada nos planos de Deus, e não somente isso. Diferente de Davi, que disse aqui no versículo de número 9, até o meu melhor amigo em quem eu confiava foi esse que me traiu, Jesus não. Enquanto que Davi foi pego de surpresa, Jesus não foi pego de surpresa. Porque minutos antes de ser preso, ele orou por seus discípulos, dizendo assim ao Pai: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi
e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Chama a nossa atenção o fato de Jesus ter feito referência ao versículo 9 deste salmo, sem mencionar o início do versículo e identificar Judas como um amigo. Na verdade, Jesus disse: isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do pão voltou-se contra mim. É verdade que na ocasião em que Jesus esteve para ser preso e ele viu Judas sendo seguido por aqueles que foram enviados pelas autoridades religiosas a fim de prendê-lo, ele disse: amigo, o que fazes aqui? Meus irmãos e minhas irmãs, eu digo isso porque Davi tinha pecado contra Deus e estava padecendo com as dores e aflições causadas por sua enfermidade. E se valendo da sua doença, os seus inimigos torciam por sua morte e os seus amigos espalhavam calúnias sobre ele. Os sofrimentos de Davi tinham como causa o seu pecado e foi a sua doença que abriu brecha para que os seus inimigos lhe trouxessem ainda mais sofrimentos e seus falsos amigos se revelassem trazendo-lhe mais angústia, a alma por tamanha aflição, tamanha traição, melhor dizendo. Porém, as dores, as calúnias e a traição sofridas por Jesus nada tinham a ver com os seus pecados. Na verdade, tinham tudo a ver com o pecado de outros, inclusive os meus e os seus. E eu digo isso porque é muito natural, ainda que equivocado, a gente se identificar completamente com Davi neste salmo e perder a chance de compreender o propósito do Espírito Santo ao inspirar Davi para escrever este salmo. É certo que nós podemos nos identificar com Davi quando ele se revela como pecador e quando ele olha por sua cura. Nós também podemos nos identificar com Davi quando difamados, somos difamados, caluniados e traídos, mesmo sendo nós pecadores. Ainda assim, há muito mais do que isso. Nós devemos nos enxergar diante daquele que foi maior que Davi. No fim das contas, foi sobre Jesus e foi para Jesus que este salmo foi inspirado pelo Espírito Santo. Este Salmo 41, ele foi escrito para falar sobre Jesus e para revelar Jesus. E é olhando para quem Jesus foi e para o que ele padeceu que nós devemos encontrar a nossa verdadeira identificação neste salmo. Devemos nos ver como pecadores que amargam dores que nos são trazidas pelos nossos pecados e pelos pecados de outros. De tal modo que essas dores, elas são tão pequenas quando comparadas às dores, a tristeza mortal e a aflição na alma sofridas pelo justo Jesus, ele que nunca cometeu pecado em todo o tempo que andou nesta terra. Nós devemos olhar para Jesus e pensar: se odiaram, caluniaram, difamaram e perseguiram injustamente aquele que sempre foi santo, justo e bom, o que há de suceder a mim, pecador e transgressor das leis de Deus e dos homens? Se aquele que nunca deu causa às coisas que sofreu, e ainda assim padeceu e morreu a morte mais ignominiosa, mais vergonhosa, mais aviltante, mais humilhante, morte de cruz, destinada aos piores transgressores. Se Jesus tanto padeceu assim, são as razões para o sofrimento dele que devem despertar, nesta hora, a minha atenção e as minhas emoções perante este Salmo de número 41. Fazendo isso, você perceberá que, muito diferente de Davi, que mesmo sendo pecador, foi atendido em sua oração por livramento e cura. Jesus estava pendurado em uma cruz entre o céu e a terra, padecendo dores excruciantes causadas pelos ferimentos no seu corpo. Isso depois de ter suado sangue quando afligido em sua alma e ter se sentido mortalmente triste.
Ele estava ali, pregado na cruz, sem nunca ter cometido pecados contra Deus e sem nunca ter transgredido a lei dos judeus, nem a lei dos romanos. Ele estava ali, pregado na cruz e clamou: Deus meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mas nem Deus e nem ninguém veio ao socorro dele. Ninguém veio supri-lo em seu desamparo. Ninguém. E isso deve nos levar a pensar por quê? Para que Jesus tanto sofreu antes e durante a sua crucificação? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, ele sofreu para que pudéssemos ser salvos. A Bíblia diz que Jesus foi o justo que morreu no lugar de injustos. Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. E é com base nessa justiça concedida por Deus a nós, por meio da nossa fé somente em Cristo e tendo um coração que está voltado para Deus por meio do Espírito Santo que vive em nós. É assim que nós podemos nos identificar em certa medida com Davi, na sua segunda oração, nos versículos 10 a 12 deste salmo, onde ele pede por sua cura e para que seja vitorioso sobre os seus inimigos. Nos versículos 10 a 12 nós vemos uma oração por cura e por vitória. Vamos ler esses versículos juntos. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Bom, não temos como nos identificar com Davi nestes versículos na medida em que o contexto mostra que, como rei de Israel, Davi poderia clamar a Deus que lhe concedesse vitória militar sobre seus inimigos. E é por isso que Davi pede para que Deus faça dele um instrumento do juízo divino sobre os seus inimigos. Para isso ele clama por sua cura, ele pede que Deus lhe restaure a saúde para que pudesse comandar as suas tropas na batalha contra os seus inimigos e defender a sua posição no trono de Israel. Daí então, nesses termos, nós não podemos nos identificar com Davi. Davi sabia que Deus ainda o queria bem porque ele não tinha sido destruído, nem tinha perdido o seu reino enquanto esteve muito doente, à beira da morte. E nós também podemos saber que Deus nos quer bem, porque nós temos a garantia de que o nosso maior e pior inimigo não obterá vitória sobre nós. Vejam que nós não somos mais escravos do pecado e não estamos mais debaixo do império do diabo. E a morte não tem mais domínio sobre nós. Afinal, nós já morremos e ressuscitamos com Cristo por meio da fé dele. De tal modo que quem vive e crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E quem vive e nele crê, não morrerá eternamente. Foi isso que Jesus disse quando ele assegurou: eu sou a ressurreição e a vida. E é em Jesus e por Jesus que já está garantida, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vitória, a vitória daqueles e daquelas que creem em Cristo, que o receberam e reconheceram como Salvador e Senhor das suas vidas. Nós podemos também nos identificar com Davi quando ele afirma o seguinte no versículo de número 12, conforme outras traduções, ouça: quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me colocas para sempre na tua presença. São e salvo me sustentarás, e em tua presença me manterás eternamente. Então, nossa saúde, salvação e integridade são resultados da ação de Deus em nós por meio do Espírito Santo. Em última instância é isso. Ainda que nós tenhamos de nos empenhar por viver de forma santa e agradável a Deus, fazendo tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Então é com base nisso que nós podemos orar como Davi, confiando que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, que Deus é poderoso para livrar-nos de intenções malignas,
que Deus é poderoso para guardar os nossos corações da mágoa produzida por amigos que nos traíram, que Deus é poderoso para curar as nossas enfermidades. Tenham essas doenças sido causadas por nossos pecados ou pela limitação imposta a nós e que nos destina à morte física em um mundo radicalmente depravado e condenado. Sabendo que não estamos mais debaixo de condenação e sabendo também que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será um dia revelada. Por isso, curados ou não de uma doença, a nossa expectativa, meus irmãos e minhas irmãs, está além desta vida. Nós fomos escolhidos por Deus, fomos justificados por Deus e por isso não há quem possa nos acusar diante dele. Não há quem possa reivindicar a nossa condenação em audiência com Deus, pois foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo, a testemunha fiel e verdadeira. Por isso, meu irmão e minha irmã, esteja ciente de que a misericórdia do Senhor é o fundamento para as nossas orações por perdão, cura e livramento. E a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não desfruta desta certeza da vida eterna, você que ainda não se arrependeu dos seus pecados e ainda não creu em Jesus Cristo, o reconhecendo como seu único, suficiente e definitivo Salvador, você que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, o reconhecendo como Senhor da sua vida, saiba que a misericórdia do Senhor é a sua única esperança. Por isso, eu convido você a pedir nesta noite que Deus tenha misericórdia da sua vida. Saiba que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Faça isso nesta hora, faça isso agora mesmo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Te agradecemos por esta noite, por esta palavra, Senhor, trazida a nós nesta oportunidade, pela tua providência, Senhor, a fim de que pudesse ser exposta. Eu agradeço ao Senhor por Jesus Cristo, aquele que mesmo traído, aquele que mesmo difamado, e não só por judeus religiosos, legalistas, não só por romanos ímpios, gentios, não só por estas pessoas que há mais de 2000 anos fizeram isso, mas, ó Deus, essas pessoas nos representavam, nós que vivemos hoje nesse tempo. Eu te agradeço pela tua bondade e misericórdia, Senhor, que nos alcançou, e peço que teu Espírito fale aos corações daqueles e daquelas que ainda não o reconhecem como Salvador de suas vidas. Eu peço que teu Espírito trate o coração daquele meu irmão e daquela minha irmã, que ainda se vê ferido, Senhor, por traições experimentadas no passado. E Jesus Cristo, aquele que foi muito mais traído do que nós, porque é certo que nós colocamos a mão na cabeça e pensamos onde foi que eu errei, até que ponto eu tenho participação nesta situação. Senhor, nós fazemos isso porque sabemos que somos pecadores. Eu não estou com isso, Senhor, justificando a traição que as pessoas sofreram, que nós sofremos. Mas eu peço que o teu Espírito Santo possa voltar os nossos olhos e faça com que nós, assim como o teu servo apóstolo Paulo disse, que mesmo não sendo bem compreendido e mesmo traído, não deixava de fazer o bem, Senhor. Meu Deus e meu Pai, cura aqueles entre nós que precisam ser curados. Salva aqueles entre nós que precisam ser salvos. E aí, ó Deus, fortalece a nossa esperança e expectativa em Ti, sabendo que as nossas leves e momentâneas
Tribulações, sofrimentos neste lado da eternidade não são nada, quando comparadas àquilo que nós viveremos contigo, conforme a tua palavra para todo sempre. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, eu me despeço de vocês no encerramento desta etapa de pregações no livro dos Salmos. Em breve, nós retomaremos esta série de pregações agora no livro 2 dos Salmos. Então, até a semana que vem, que Deus abençoe vocês. Continuaremos por aqui ainda na semana que vem, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.